Oi, se você não me conhece, meu nome é Tayana Cunha e esse é a chamada aí para o vídeo do React. Se você não sabe do que eu tô falando, volta, vai assistir aí o primeiro vídeo do Errando que se aprende. Eu acho que foi esse nome que eu escolhi. E eu tô gravando uma série de vídeos que eu vou colocar aí alguns erros que eu cometia no meu início. E segue aí pro próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de seguir nas redes sociais, né? E deixar nos comentários aí o que você tá achando dos vídeos e dos erros que eu cometia, se você também já cometeu esses erros, tá bom? Segue pro próximo vídeo aí. Oi, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo de React. Essa foto aí foi a que eu parei lá no último vídeo, né? No primeiro vídeo do React. Se você não viu ainda, volta pro primeiro vídeo. Lá eu falei sobre medidas, né? Sobre planejamento. Falei também sobre padronização e o que isso traz pra gente, né? Traz segurança para o trabalho e uma segurança de como a gente conversa com o cliente também. É claro que uma coisa que eu quero pontuar aqui é que eu experimentei vários modelos, né? Até hoje eu gosto de variar os modelos que eu trabalho, as formas de vários tipos de trabalho, né? Não tenho um segmento fixo, mas eu sei em cada segmento que eu vou trabalhar, as medidas que eu gosto de trabalhar e saber em cada medida, né, a proporção que eu devo seguir. E aí a gente vai entrar na questão de estrutura, né? E seguir sem preguiça, né? E de executar o trabalho da forma mais fiel a que você tem que manter ali firme com o seu plano, né? Com as suas imagens e tal. Aqui vocês estão vendo, né? Nas últimas imagens que eu mostrei, eu tinha total desproporção, tinha um acabamento também muito ruim, né? Era um acabamento assim um pouco preguiçoso. E aí eu comecei a observar outros trabalhos, né? E o meu estava deixando a desejar. E aqui você já vê que, se você fazer o comparativo, aqui eu tenho um trabalho um pouco mais limpo, né? Um alisamento aqui no rostinho melhor. Também você vê que a proporção já mudou, né? A questão dos elementos do rosto aqui, distanciamento. Se eu não me engano, isso aqui foi depois de um outro curso que eu fiz também. E aqui já foi voltado realmente para o fofinho, que eu precisava ter um distanciamento dos olhos, né? Padronizar esse distanciamento de olhos e bocas, ter uma testa. Valeu. Tamanho das duas cabeças, né? Você vê que eu tenho tamanhos parecidos aqui. O corpo também já tem uma proporção, né? Aqui que você vê. Se eu não me engano, eu tinha escolhido para trabalhar 14 centímetros esses fofinhos, ou eram 18. Aí depois eu fui diminuindo. Então você pode experimentar, né? Tamanhos, experimentar formas, até que você escolha a sua forma melhor de trabalhar. Agora eu quero trabalhar. Não impede de em outro momento você dizer que esse trabalho vai ser de tal forma. Porque às vezes o cliente fala assim, mas eu quero um fofinho de 18 centímetros. Você pode dizer, sim, dessa vez eu vou fazer. Muitas vezes, né, a gente tá ali sem trabalho em um mês e a gente não vai dizer ao cliente que não vai fazer porque a proporção que eu trabalho é 12 centímetros. Se o cliente aceitar, ok, né? Isso aí também é uma questão particular de cada profissional, de cada artista, se ele vai abrir mão dessa padronização, desse tamanho, né, de variar o estilo, né, de variar esse estilo. Eu sou muito aberta, eu vario bastante, trabalho tanto com fofinho, tanto com humanizado, de todos os tipos, né, que o que me pedir eu faço. E claro que aí, eu sabendo que eu tenho algumas proporções dentro daquele tamanho para seguir, tipo, distanciamento dos olhos, né, boca, ter a imagem de que eu tenho que colocar a testa, colocar o olho, que o olho fica no meio da cabeça. Então, esses detalhes, né, que vão trazer
para a peça a sua identidade, né? Você sabe fazer aquilo ali. Vou voltar aqui para a imagem anterior, que é um humanizado que eu até falei, que foi também depois de um curso que eu já vim aqui observando as proporções, né? Que eu já não tinha aquele olhão, que também já tinha aqui colocado o olho no meio da cabeça, com testa, com o nariz proporcional, com a boca também proporcional, aqui trazendo o sorriso na direção da minha pupila, né? Trazendo um queixo. Aqui também já tem uma cravícula, né? Eu falei sobre isso. Mas eu ainda observo que não tem as proporções tão certas, né? Ainda tem algumas coisas aqui que eu não gosto nesse trabalho. Foi um dos iniciais ali depois do curso. E aqui, né? A roupa, enfim, coisas que eu não gosto ainda, que não estão bem feitas. E eu acho que era por preguiça, tem que falar a verdade. Era por preguiça, porque achava que as técnicas davam muito trabalho. E a gente volta nessa questão aí do custo-benefício, né? De você apresentar bem um trabalho e falar com segurança com o seu cliente do que você vai entregar. E aí você cobrar o que o seu trabalho vale, né? Tem que ter uma segurança para falar com o cliente, porque senão você acaba bambeando e acaba mesmo ganhando menos do que você deveria. E isso acarreta o quê? Você trabalha meio que desestimulado, né? Fica desestimulado a trabalhar. E acontece aí alguns erros. Aí vocês verem aqui outro casal de fofinhos. E eu também tento seguir ali aquela linha, coloquei olhos de miçanga, né? A mesma do anterior. Eu fui por várias linhas do cabelo que não era marcado, era todo liso, né? Era massa ali lisa, não tinha marcações nenhuma. Eu fui variando ali entre os estilos para saber o que é que eu gostava. Aqui também é um humanizado que também, né, daquela mesma época ali, iniciando depois do curso. E eu também já tentando aí manter as proporções, né, já fazendo aí um vestido de tecido, né, roupas mais elaboradas. Aqui outro fofinho que também foi logo no início. Aí aqui o que eu tô falando, né? De variar e de fazer o que o cliente pede, mas você já tende a ter um acabamento melhor quando você sabe que você precisa seguir medidas. Aqui eu tinha uma imagem que eu seguia ali, proporção, né? Fui medindo o tamanho que eu queria fazer o personagem e eles ficaram com tamanhos parecidos, né? E um acabamento mais bonito. Inclusive eu gostei bastante dessa peça, acabei tentando fazer uma para mim, não consegui. Até hoje os sapos estão aqui, eu acho que tá guardado sem acabamento. Aqui também, né, já foi uma melhora aí do trabalho. Eu amo fazer personagens e eu faço muito bem personagens e faço os personagens justamente porque eu sigo as medidas. Isso é importante. A gente continua falando sobre medidas, né? Vamos falar agora sobre estrutura e a importância da estrutura. Quando você estrutura bem uma peça, e é uma coisa que eu aprendi depois de errar muito, de ter uns biscuits bem tortos. Inclusive lá no início, nas primeiras imagens, eu vi isso, né? Eles ficavam muito tortos, assim. Tinha um que tava com o corpo, né, torto, não tinha um acabamento bom mesmo, né? E a estrutura, ela te dá esse acabamento, né? É o início, um bom início para terminar bem mesmo. Você tem que fazer a estrutura. Eu uso geralmente estrutura de arame. O que garante, né? Além de um bom acabamento, você sabe que você vai ter um bom acabamento, você tem leveza na peça, né? Tem movimento, você dá movimento ali na peça. E essa peça seca mais rápido,
Você não precisa ficar apoiando essa peça. Claro que em algumas peças você vai precisar fazer apoio, mas se você tiver estrutura é muito mais fácil. Você acaba mais rápido a peça. Aí vocês estão vendo um topinho infantil também. Já fui para um estilo bem diferente, né? Coloquei olhos aqui de resina num rosto, tentando fazer um rosto humanizado aqui numa boneca mesmo, né? Um rosto mais... eu nem sei explicar. Eu queria fazer tipo um rostinho oriental, fofinho oriental. Ficou fofinha, né? Mas eu acho que eu errei um pouco nesses olhos aí. Mas enfim, no sorriso também, talvez não tenha ficado tão legal. Aqui é a aniversariante. Passar correndo. Aqui é um outro estilo, né? Topo de casamento também. Muita gente pedia. E eu gostava muito desses pássaros. Dava o maior trabalho para fazer. Porque para você alisar essa peça, um trabalho, né? Branco. Para você deixar lisinho ali. Você deixar sem marcas. Mas hoje eu faria diferente, porque eu colaria e alisaria depois. E eu tentava alisar na mão tudo antes. E talvez eu colasse ele hoje, né? Depois de alisar uma parte, eu colaria ele ali na base e alisaria o restante. E isso também pode ser feito, claro, colocando ele no isopor e tal. Mas eu tenho outras técnicas de alisamento hoje, né, que eu utilizo além da água também. Pode ser amaciante de roupa, pode ser o lustramóveis que eu utilizo. Enfim, isso aqui também, né, a questão de estrutura. Escolher bem como você vai estruturar. Hoje eu estruturo as peças principalmente com papel alumínio, né? Aqui o tronquinho também, né, tá com estrutura. Você vai evitar, né, que o desperdício de massa, né, vai economizar. E tem uma peça aí que vai ser mais leve e que dura mais. Uma coisa que eu falei também lá no primeiro vídeo, né? Tem uma durabilidade melhor, não quebra com facilidade porque está estruturado, não é só massa, né? Tem um arame por dentro, tem o papel alumínio que deixa ele ficar leve. Você pode usar além, ou ao invés de papel alumínio, pode usar o isopor. Eu prefiro papel alumínio porque tem menos sujeira, né? Mas em alguns trabalhos a gente vai variando e aí a gente volta naquela questão de planejamento, de você saber qual o melhor material para aquele projeto, né? Cada projeto você precisa saber. Aqui eu tenho muitas fotos da mesma peça. Olha aí, outro fofinho, mas aqui já com traços humanizados, né? E aqui também foi já diminuindo. Vocês estão vendo que eu já diminui o tamanho do olho, né? Já tem uma boca também um pouco menor. Isso aqui é uma pasta grande com imagens dos meus trabalhos. Aqui eu já fui testando o fofinho em tamanho menor. Eu já tinha reduzido para ficar realmente mais fofinho, mas continuava usando miçangas no olho. Depois eu passei a pintar esses olhos. Então eu fui passeando aí mas eu acho que aqui também eu já tinha um acabamento muito melhor por conta de não usar tanta cola, né? Eu tinha um trabalho mais limpo. Você vê que tem aqui as medidas padronizadas aqui. E seguia, né, corpo, cabeça, tudo, uma proporção, uns bracinhos, já era mais um trabalho mais bem feito do que os anteriores. Isso aqui é um caso à parte, né? Me pediram para fazer uma escultura do quadro Abapuru, o Abapuru. E aí saiu isso aí, mas eu gosto também desse trabalho. Olha aí.
Aqui foi fazendo uma cadeira e ficou bem legal. Vamos passar rapidinho aqui, o passo a passo tá lá no YouTube. E vocês vão ver aqui a vovozinha que eu fiz. Ficou legal, mas ainda tinha aí uns erros de proporção, ó. Aqui, ó. Ficou um pouquinho torta o rosto. Aqui eu já tava tentando colocar um volume melhor e tal, deixar parecido com a pessoa. É super difícil, né? Trazer ali a imagem da pessoa, porque são detalhes super finos, detalhes bem pequenos, que mudam totalmente. Todo detalhe que você faz muda totalmente a pessoa. E é muito difícil você captar o detalhe que vai trazer a feição exata daquela pessoa. Então a gente tenta deixar parecido. Eu lembro que o cliente gostou bastante do trabalho. O cliente gostou do trabalho. Eu gostei da finalização aqui que eu fiz, né? A cadeira ficou legal, a roupa dela ficou bem legalzinha para aquele meu início ali. Eu vejo muitos erros no rosto hoje ainda, mas pro que eu tinha de experiência com o trabalho, eu acho que valeu ali pro início. Eu vou encerrar agora falando aí, né, novamente, da questão da estrutura, que é muito importante. E aqui nessa peça tem aí, né, a questão da estrutura da cadeira que eu fiz. A cadeira ficou legal. Aí eu tenho aqui uma estrutura não só para as peças, como eu digo, né? São todas as peças e todo o cenário, tudo que você vai fazer precisa do planejamento. Essa mesa, depois eu refiz um outro trabalho com uma mesa. E eu já escolhi um outro tipo de material para fazer o pé da mesa, que ficou melhor do que esse. Então os erros, a gente aprende com os erros, né? E essas coisas que eu tô falando aqui, né, de você saber pontuar onde você errou, observar o erro e voltar, né, para fazer melhor, pensar no material que você vai utilizar, né, e na estrutura e como pode ser feito de forma melhor. Então é isso, vamos finalizar para não ficar muito longo esse vídeo. E eu vou voltar para a gente falar sobre finalização, acabamento, alisamento, enxerto. Então é isso, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, deixa aí seu comentário, né? Eu quero saber aí se você já faz sua estrutura, o que é que você quer saber mais sobre o biscuit, sobre essas técnicas aí, dessas etapas que a gente precisa seguir para poder finalizar o trabalho de forma mais, como diz, eficiente, né? De uma forma que a gente goste mais, que você ainda não, se você ainda não está gostando da finalização do seu trabalho, tá bom? Então até a próxima.